Ele é mais que a sombra, Ele é a substância. Mas que a lei e os profetas, Ele é a nova aliança. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável, o Filho de Deus. Jesus. Ele é mais que a sombra, Ele é a substância. Tu és, Senhor. Mas que a lei e os profetas, Ele é a nova aliança. Diga, Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável, o Filho de Deus. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável, o Filho de Deus. Jesus. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável, o Filho de Deus. Jesus. Aleluia, Jesus. Nós só queremos te adorar, Senhor, e exaltar o Senhor, que é Jesus, acima de tudo e de todos. Tu és o Senhor. És o nosso bem mais precioso. Agradecemos ao Senhor. Te damos graças por tudo que o Senhor fez, tem feito. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável, o Filho de Deus. Jesus. Te damos graças por mais um dia que podemos estar na sua presença.
Te damos graças porque o Senhor nos permite reunir na sua presença. O Senhor é incomparável. Acima de tudo é o Senhor. Que a cada dia possamos nos reunir aqui e adorar ao Senhor. Seja exaltado e seja bendito, Senhor, eternamente. E que nunca nos esqueçamos dos seus benefícios. Nenhum dos seus benefícios. Porque o Senhor é bom. Superior e incomparável ao Senhor. Filho de Deus é o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. O Deus que era, que é e que há de vir. Seja bendito eternamente, Senhor. Aleluia. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma boa tarde a todos. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós somos a Comunidade Conexão. Nós somos de Fortaleza, Ceará, mas essa é a Comunidade Conexão, a tarde da Conexão em férias. E aqui em qualquer lugar do Brasil ou do mundo nós estamos juntos para a glória de Deus, reunidos em torno da palavra de Deus, todos os dias às 3 da tarde, de segunda a sexta, às 3 da tarde, trazendo a palavra do Senhor, em comunhão com os irmãos de perto ou de longe, falando do Senhor e trazendo uma mensagem da parte do Senhor que salva, através da cruz de Cristo, que é a única capaz de salvar todo aquele que crê. E hoje eu quero que vocês lembrem da palavra de Deus que está em Gálatas capítulo 2, e é uma mensagem muito interessante que o apóstolo Paulo fala. Ontem, em Gálatas 1, ele lembrou os Gálatas que estavam se esquecendo de como eles passaram tão rápido do evangelho que salva para um falso evangelho que algumas pessoas estavam pregando. E hoje, no capítulo 2, ele fala algo que muitos de nós às vezes nos esquecemos, mas que é muitíssimo importante da gente atentar. Ele falou assim, que ele pregou o evangelho, ele foi em obediência a uma revelação que foi dada a ele, e ele falou, eu expus o evangelho em verdade, e eu prego o evangelho em verdade. E ele fala algo muito importante que para cada um de nós não devemos nos esquecer. Eu expus o evangelho numa revelação que me foi dada em obediência a Deus, e eu não fico perguntando a um ou outro se eu devo pregar, se eu não devo pregar, como eu devo pregar. Eu obedeço a Deus, eu faço o que Deus me manda e eu sigo focado em Deus, não me preocupando com homens, não me preocupando com mais importantes ou menos importantes. Eu faço o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque se eu ficar me preocupando com gente importante para um, gente eloquente para outro, eu vou perder a essência do evangelho. E nesse capítulo 2 todinho de Gálatas, ele fala, se eu me influenciar com um que é importante, com outro é importante, com quem é influente para isso ou quem é influente para aquilo, eu vou perder a essência de Deus e da influência que é do verdadeiro evangelho. E aí ele fala uma coisa, por quê? Porque quando eu recebi a revelação de Deus, eu preguei o evangelho a partir da revelação que eu tive. E eu não fiquei me preocupando com quem já era apóstolo antes de mim. Eu ouvi de Deus e segui a Deus. E ele fala, um dos apóstolos, eu não conheci todos, eu conheci alguns dos apóstolos que se encontraram com Cristo. E, versão da Patrícia, corrigida e atualizada, e a propósito, um dos apóstolos que encontrou a Cristo, ele fala, eu também encontrei Pedro. E por um acaso, tive até que repreendê-lo. Por quê? Porque quando ele estava andando com gentil, ele era de um jeito. Quando ele começou a encontrar outros que não eram gentios, ele começou a andar de outro jeito. E eu tive que repreendê-lo. Por quê? Porque ele, com um certo grupo de pessoas, era de um jeito. Com outro grupo de pessoas, era do outro. Eu,
que não encontrei a Cristo pessoalmente, mas tive uma revelação de Cristo, ando com Cristo de acordo com a revelação. Por que ele, que encontrou a Cristo, andava de um jeito com um grupo e de um jeito com o outro? Eu repreendi Pedro quando ele foi digno de repreensão. E quando eu vi isso, eu pensei o seguinte: irmãos, nós temos que ser uma pessoa só, baseado na revelação que Deus nos deu, e não baseado no grupo de pessoas que estamos, nem no lugar que nós estamos. Porque se nós somos influenciados, baseado no lugar que nós estamos, baseado nas circunstâncias, então a gente não é crente. Ou a gente é, ou a gente não é. Se eu sou crente baseado em circunstância, eu não sou crente. Se eu sou crente baseado no grupo de pessoas que eu estou do lado, eu não sou crente. Se você é um tipo de pessoa no colégio, se você é um tipo de pessoa no trabalho, se você é um tipo de pessoa dentro de casa, se com certo grupo de pessoas você é de um jeito, se com outro certo grupo de pessoas você é do outro, então você não é crente. Se no dia difícil você é crente, se no dia de fácil você é de outro tipo de crente, se quando tem dinheiro você é crente, se quando não tem é do outro jeito. Se você encontra pessoas do seu passado, você fica meio assim. Se você encontra um grupo de pessoas da igreja, você é meio assim. Então não é crente. E o capítulo 2 de Gálatas é muito importante para que você e eu entendamos: eu sou crente ou eu não sou crente? Eu sou digno de repreensão porque eu sou de um jeito com um grupo de pessoas e outro jeito com outro grupo? Então, que tipo de pessoa eu sou? Eu tenho que entender. Só vai para o céu quem é crente, porque é baseado na revelação que Deus deu, ou baseado no grupo de pessoas, ou baseado em circunstância. E Paulo falou: eu tive que repreender Pedro, que ele chama aqui de Cefas. Por quê? Porque ele se tornou digno de repreensão. Porque quando chegaram os judeus, ele ficou com medo da pressão das pessoas e mudou de comportamento. Se eu mudo de comportamento no colégio, porque você sabe, né, como são as pessoas. Eu sei como são as pessoas. O povo é mau, o povo despreza. Eu sei como são as pessoas. Mas eu sei, como a gente acabou de louvar, que Jesus é o herdeiro de todas as coisas, é digno de toda a glória e de toda a honra, e eu sei que é Ele que eu quero seguir. Mas eu sei que se eu for influenciado pelo grupo de pessoas que eu estou ao redor, então eu sei que é para o céu que eu não estou indo. Que a gente possa hoje avaliar a nossa vida, baseado na Bíblia que a gente lê, e entender que se com certo grupo de pessoas eu sou de um jeito, e com outro grupo de pessoas eu sou do outro, eu sou digno de repreensão. E se eu estou sendo digno de repreensão, então não é para o céu que eu estou indo. Foque na visão que Deus te deu, na revelação do Evangelho que Deus te deu, e siga baseado no encontro com Deus. Porque senão, não estamos indo ao céu. Que a gente possa ler a Bíblia e seguir a palavra de Deus, e não seguir grupo de pessoas, circunstância e nem momento. Porque se a nossa vida é feita de grupo de pessoas, circunstâncias e momento, de modo algum herdaremos o reino de Deus. Que nós possamos de verdade avaliar a nossa vida, para de fato alcançarmos a salvação plena, em o nome do Senhor Jesus. Conectados? Hoje e sempre, todo mundo firme, conectados, de perto ou de longe. Deixe seu conectados no comentário, qualquer horário que você estiver assistindo, ao vivo conosco às 3 da tarde, ou então à noite, à tarde, de madrugada, qualquer horário que você estiver assistindo, onde você estiver assistindo, em Fortaleza ou em qualquer lugar, também deixe seu comentário onde você estiver assistindo, deixe a sua cidade também onde você estiver assistindo, para que a gente saiba onde você está conectado, ou onde você encontrou a gente, estiver conectado também, deixe seu comentário, que também é muito importante. Importante é saber que estamos conectados na palavra de Deus e saber que não importa o local, não importa o ambiente que nós estivermos, o importante é saber que estamos firmados na palavra de Deus, que essa é capaz de salvar todo aquele que crê no Evangelho, na cruz de Cristo. Amém?
Glória a Deus. Sexta-feira nos encontramos 2 vezes, às 3 da tarde, na tarde da conexão, e à noite na nossa reunião de oração, que acontece todos às sextas-feiras, às 19 horas, tá bom? Então, também continue mandando seu pedido de oração, que vamos orar, como oramos sempre, e também à noite vamos orar e adorar ao Senhor. Amém? E sexta-feira temos... Tempo com a palavra. Tempo com a palavra com a Mari e tempo com a palavra com a nossa amiga Yolanda, que também sempre está colocando o tempo com a palavra junto conosco. Amém? Glória a Deus. Tivemos, graças a Deus, um tempo incrível ontem, credo que feio. Ontem, de gratidão a Deus, de louvor e gratidão a Deus. Graças a Deus a todos que ficaram acompanhando e torcendo junto com a gente, né? Foi sofrido, mas saiu, não, né? Ontem foi assim. Ontem foi uma luta, meu Jesus, pra gente conseguir, mas graças a Deus conseguimos. Amém. Eu sei que ontem teve, né, aquela questão ali para conseguir, mas graças a Deus nós conseguimos, para a glória de Deus, suado, mas conseguimos estar juntos, né? Mas conseguimos juntos dar graças a Deus. Obrigada a todos que ficaram ali mandando no chat. Olha, estamos assistindo, acompanhando minuto a minuto, hora a hora, para a gente conseguir, mas graças a Deus conseguimos estar juntos dando graças a Deus, e foi sim um dia de dar muito graças a Deus, mas hoje também estamos juntos para a glória do Senhor, e nós temos muito que dar louvor e graças a Deus. Amém? Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Boa tarde a todos. E assim, quem assistiu ontem, né, todo mundo sorrindo, cantando, é que não viu o entorno, né? Como que tava a calmaria, como que tava tudo. E monta isso, e desmonta aquilo, e faz, mas graças a Deus, Deus continua capacitando. E é lógico que também, da mesma forma, é feliz ver, igual a hora que começou, todo mundo postando foto, assistindo, deixando lá o recadinho. Isso é um feedback muito gostoso, saber que, sabe, Deus está conosco e a gente está no centro da vontade dele, sabendo que vocês também estão, né, participando, ouvindo e mandando a mensagem. É que não dá pra ser assim qualquer coisa, né? A gente tem que causar. Aí a internet não aguenta, entendeu? Não, a gente acaba com a internet de todo lugar. De todo lugar, a gente chega, a gente acaba a internet. Então, assim, é difícil, mas graças a Deus, graças à fé também do pessoal que ficou ali orando, né? Todo mundo orando, intercedendo, glória buscando, a Deus. Na base da fé. Porque é na base da fé. Aventura, né, gente? Não. Toda live é uma aventura. Atitude de fé, é verdade. Pode anotar sua atitude de fé aí, irmão. E ontem, como foi ação de graças, né? Tem que agradecer a Deus também que a tarde saiu, né? Que foi uma correria. Ir pra lá, ir pra cá, pegar a internet. Aí ia pra outro lugar, ia pra outro cômodo da casa pra poder pegar a internet. Agradecer a Deus pela live que sai. Quase teve um filho. Graças a Deus, né? 2 dias pra dar graças a Deus. Você sabe quando você liga um aparelho de energia, sabe? Uma máquina que faz assim na luz. Foi mais ou menos assim com a quase internet. Sugou a internet da cidade inteira. A hora que começou a transmissão foi... Baixa, dá uma baixa, né? O YouTube mas, não conseguiu entender. Deus, a gente está contando mesmo, é só para testificar mais um milagre de Deus. Milagre Foi grande, né? E vocês milagre. estão conseguindo, tanto é que hoje estamos novamente, porque felizmente resolveu e Deus está no controle de tudo. Atitude de fé de hoje. Foi atitude de fé. Consegui transmitir a taxa da conexão, louvado seja o nome do Senhor, mas a gente dá muita graças a Deus e muita glória ao Senhor, porque o Senhor é bom, e por falta de uma são 2, porque o Senhor é bom e a gente dá glória a Deus por todas as coisas, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e porque a gente tem muita fé. Hoje temos de novo tempo com a palavra, mais uma vez. Temos 2 tempos com a palavra, 2 tempos né? com a palavra. Agora e à noite, tá vendo? 2 tempos com a palavra, certinho. Porque a fé é grande e o Senhor é maior do que todas as coisas. E no tempo com a palavra de hoje nós temos... No tempo com a palavra de hoje nós temos nossa querida, especial para nós, quase do meu tamanho, minha prima, Rafaela. Tá de rosa do nosso time. Boa Rafaela, tarde. Tudo bem com você? Tudo ótimo. É do nosso time, que ela é rosa, nosso time. Pink Team. Pink. O nosso time. O time, Oi, nosso time time. cor-de-rosa, né? Tá, Glória a desculpa. Deus, gente. Tá bom. E o que nós temos no tempo com a palavra de hoje, Rafaela? Hoje nós temos, no tempo com a palavra de hoje, uma palavra que está lá no livro de Salmos, tá?
Quem aí já leu o Salmo dessa semana ainda, que foi o Salmo 139? Todo mundo leu? Glória a Deus, todo mundo com a leitura bíblica em dia? Amém, glória a Deus. Esse Salmo, quando eu li, eu fiquei muito impactada com esse Salmo. Tem gente aqui que tá com dúvida se leu, se não leu, hein? Se não leu, será que a gente prestou atenção direitinho nesse salmo? Então vamos ver, né? Sim, o que foi que aconteceu. Mas eu li. Leu, glória a Deus, glória a Deus. Vamos lembrar. Se leu, mas não leu muito bem, vamos lembrar agora, tá? Nós vamos ler ele completo hoje. Com certeza. Com certeza leu, né? Com certeza. Glória a Deus. Não, li sim, graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Então nós vamos ler esse salmo. Quando eu li ele pela parece que foi a primeira vez, né? A gente já leu a Bíblia outras vezes, mas tem textos que eu falo assim, eu acho que eu nunca li isso daqui, não. Se eu li, eu não li muito bem. Mas, graças a Deus, esse ano deu certo, né? Eu consegui ler muito bem. E esse salmo, ele chamou muito a minha atenção. E nós vamos ler ele todo hoje, tá? Então, presta atenção aí na leitura. Não se perde pensando em coisas aleatórias. Presta atenção, porque esse salmo, ele é muito incrível e fala bastante a respeito de Deus. Bastante a respeito da grandeza do Senhor. E é isso que nós vamos aprender um pouquinho mais no dia de hoje. Amém? Vamos ler, então. Salmo 139, a partir do primeiro versículo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se transformará em escuridão. Até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Os teus olhos viram minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos. Sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Se os contasse até o fim, ainda estaria contigo. Quem me dera matasses o perverso, ó Deus, e se afastassem de mim os assassinos, os homens que se rebelam contra ti e contra ti se levantam para o mal. Senhor, não odeio eu os que te odeiam? Não detesto os que se levantam contra ti? Eu os odeio com ódio absoluto. Considero-os verdadeiros inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Bem, quando eu li esse salmo, eu falei, meu Deus, quanta coisa. E quando eu fui lendo, eu fui grifando, e eu grifei o salmo praticamente inteiro, e faltaram cores lá, para eu poder pintar. E aí foi muito incrível. E quando eu li esse salmo, eu fiz uma breve divisão. Porque quando eu li o Salmo, eu vi muito a grandeza de Deus. E em cada pedacinho você pode ver que Deus, ele é muito grandioso. Deus, ele é muito soberano. E a partir disso, eu separei em 3 tópicos quem Deus é. E um quarto tópico falando um pouco a respeito do salmista. Então, hoje,
o foco da palavra não é nenhum de nós. O foco da palavra não é trazer algo para a nossa vida necessariamente, mas a gente aprender um pouco mais a respeito do Deus que nós servimos e saber quem Ele é de fato. E esse salmo, ele traz um pouco das características de Deus. Claro, né, que a gente não pode limitar a Deus só a esse salmo. Toda a Bíblia fala do Senhor. Mas esse salmo, ele é muito incrível porque ele mostra um pouquinho mais a respeito do Deus que nós servimos. Então, logo dos primeiros versículos de 1 a 4, nós aprendemos que o Senhor, Ele conhece e sabe todas as coisas. Que nós podemos chamar, né, da onisciência de Deus. O Deus que sabe todas as coisas, né? E que tudo Ele sabe, Ele tem um conhecimento de todas as coisas, né? E Ele fala que conhece, que Ele sabe quando o salmista, né, se levanta, quando ele senta, conhece o pensamento do salmista, ele examina o deitar, o andar, o caminhar. O Senhor, Ele sabe de tudo. Ele não precisa que alguém chegue para Ele, né, ou como diz a expressão, um passarinho me contou. Não, Deus, Ele sabe de tudo. Ninguém precisa contar nada para Ele, porque Ele já sabe de todas as coisas. E essa é uma das características que nós podemos aprender com esse salmo, a respeito da onisciência de Deus, que é o Deus que sabe todas as coisas. Então, se Ele sabe de todas as coisas, a gente não precisa se preocupar com nada. Se Ele sabe quando a gente vai se levantar, quando a gente vai deitar, se Ele sabe o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a um ano, o que é que nós vamos fazer daqui a um mês, nós não precisamos nos preocupar. Porque se Deus, Ele sabe de todas as coisas, nós podemos confiar nele. E essa é a primeira característica que nós podemos encontrar do Senhor no Salmo. Depois do verso 5 ao verso 12, nós podemos ver que o Senhor, Ele está em todos os lugares. Né? Então ele fala que Deus está ao redor do salmista, que para onde o salmista pode fugir de Deus, para onde ele pode se ausentar, porque se ele sobe ao céu, né, isso é uma metáfora, ele não subiu literalmente ao céu, se ele sobe ao céu, Deus está lá. Se ele vai para as profundezas, Deus está lá também. Se ele vai para o mar, Deus está lá, porque Deus está em todos os lugares. Então, nesse salmo nós podemos ver que Deus, Ele está em todos os lugares e que nós não precisamos ter medo, porque Deus, Ele é um Deus onipresente. Então, Ele está em todos os lugares. Então, não importa se você está no momento de dificuldade da sua vida, se você está no momento feliz, Ele está em todos os momentos com você. Ele está no seu dia feliz, Ele está no seu dia mal, Ele está no seu dia mais alegre. Deus está com você. Então ele fala, né? Se eu fizer minha cama nas profundezas, ali o Senhor está também. E quando eu vi essa parte, eu vi... às vezes a gente está em dias muito ruins, em dias muito maus. Mas Deus, Ele está com a gente nesses dias também. Nos dias mais, assim, escuros da nossa vida, né? Nos dias mais... que nós não temos a quem recorrer. Deus, Ele está lá, porque Deus é um Deus onipresente, Ele está em todos os lugares. E Ele fala, né, que se eu disser, as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se transformará em escuridão, até mesmo as trevas não serão escuras para Deus. E a noite vai brilhar como o dia, porque Deus, Ele está em todos os lugares. Então não tem trevas que sejam escuras demais que possam apagar a luz de Deus. Não. Deus, Ele está em todos os lugares. E onde Ele está, vem a luz. E onde Ele está, clareia. Porque Deus, Ele está em todos os lugares. Então que nós possamos saber disso. E se Deus, Ele está em todos os lugares, a gente não precisa ter medo. A gente não precisa ter medo. Hoje eu estou muito triste, minha vida vai acabar, estou a ponto de morrer. Deus está com você, então se levanta e lembra, o Senhor está contigo. Ele está em todos os lugares, Ele está em todos os momentos com cada um de nós. Esse é o nosso Deus, um Deus que nós vimos que é onisciente e um Deus que é onipresente. E aí, nós vamos para a terceira parte, que é do versículo 13 até o versículo 18. Que fala que o Senhor, Ele faz todas as coisas, né? E Ele fala, né, que
formou o salmista, né? Que ele fala que criou ele, que desde o ventre da mãe dele ele já sabia de todas as coisas, ele já sabia todos os dias. Então, assim é com a gente, né? Antes da gente nascer, Deus já sabe o que a gente vai viver para sempre. Então, assim, Deus, ele sabe de todas as coisas, ele pode fazer todas as coisas, ele criou cada um de nós, e ele fala, né, que foi formado de modo tão admirável e maravilhoso. Deus nos formou assim. E ele fala que as obras de Deus são maravilhosas, e ele tem plena certeza disso. Então Deus, ele fez todas as coisas, né? Deus, ele é tão bom e ele sabe de todas as coisas. Ele tem poder para fazer toda e qualquer coisa. Ele tem poder para tudo. E essa é mais uma característica de Deus. Ele tem poder para fazer todas as coisas. E porque ele tem poder para isso, nós não precisamos ficar ansiosos com nada. Nós não precisamos ficar ansiosos com o dia de amanhã. Nós não precisamos ficar ansiosos com a conta que eu tenho que pagar daqui 10 dias. Nós não precisamos ficar ansiosos com nada. Porque Deus, ele fez todas as coisas. Deus, ele te criou. Deus, ele te formou. Deus, ele conhece os seus dias até o final da sua vida. Antes mesmo de você nascer, ele já sabia. Então, por que a gente fica ansioso com coisas tão pequenas? Se Deus é um Deus que sabe de todas as coisas, é um Deus que está em todos os lugares e é um Deus que pode fazer todas as coisas. Então, essas foram 3 características que nós podemos aprender com esse salmo a respeito do Senhor. Um Deus onisciente, um Deus onipresente e um Deus onipotente. Um Deus que nós podemos conhecer através da Bíblia. Através de um salmo, nós conhecemos alguns atributos do Senhor. Mas o salmo, ele não acaba por aí. Porque também tem o salmista. E quando ele olha para Deus e ele vê que Deus é tudo isso, ele começa a ficar maravilhado com isso. E a partir do versículo 19, até o versículo 24, até o final, depois que na verdade o salmista, que no caso é o Davi, tá? Depois que Davi, ele olha para a grandeza de Deus e ele olha para o ser humano, ele fica meio assim, vê um contraste muito grande. Porque ele olha para Deus, vê um Deus todo-poderoso, um Deus que está em todos os lugares, um Deus que conhece ele perfeitamente, que sabe todos os dias dele. Depois ele olha para o ser humano e ele fala que os homens se rebelaram contra Deus e contra o Senhor se levantam para o mal. E quando ele olha para Deus, ele olha para o ser humano, ele vê esse contraste e fala, que diferença. E ele fala, eu não quero ser assim. Eu não quero ser como o ser humano é. Eu não quero ser mal. Mas pelo contrário, Senhor, o Senhor que conhece o meu coração me prova. E que conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Então, quando Davi, ele olha para Deus e ele olha para o ser humano, ele fala, eu não quero ser assim, assassino, arrogante, perverso, que se rebela contra Deus, que se levanta para o mal. Eu não quero, Senhor. Eu detesto isso. Mas ele fala, Senhor, se tem alguma coisa ruim em mim, tira. E me conduz pelo caminho correto, porque eu quero andar contigo. E é isso que nós precisamos fazer. Olhar para Deus, conhecer a grandeza dele e falar, eu não quero ser um ser humano que só olha para essa terra. Eu não quero ser um ser humano que só faz o mal. Pelo contrário, eu quero, Senhor, que o Senhor me ajude e me conduza pelo caminho correto, pelo caminho da eternidade, porque eu quero viver com esse Deus grandioso que está em todos os lugares, que me conhece, que me sonda, que me vê, que conta os meus dias e que me conhece de uma forma que ninguém nunca poderia me conhecer. E basicamente essa é a palavra do dia de hoje. E que nós possamos aprender a conhecer a Deus e desejar viver com esse Deus que nós conhecemos. Porque a partir do momento em que o salmista, Davi, ele olha para Deus, ele fala, eu quero viver com ele. Eu não quero viver em um caminho de maldade. Eu quero viver no caminho da retidão, no caminho em que o Senhor me guia, não nos meus próprios passos. Eu não quero ser como todo mundo por aí,
que só faz maldade, que vive no pecado deliberadamente. Não, Jesus, agora que eu conheço o Senhor, eu quero viver juntamente a Ti. Eu quero andar contigo, Jesus. E que nós possamos todos os dias também fazer isso. Porque o que acontece? Às vezes a gente conhece a Deus, mas a gente continua vivendo da forma que a gente vivia antes de conhecer a Ele. E então a gente fala, não, já conheço a Deus. Não, Rafa, eu já sei que Deus ele é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente. Ótimo, isso daí é fácil pra mim, eu já conhecia isso há muito tempo, há muitos anos. Você nem precisava ter falado isso porque eu já sei. Tá, mas depois de você saber sobre isso, depois de cada um de nós aprendermos sobre isso, o que é que nós temos feito com isso? Nós ainda vivemos o nosso caminho mal ou nós pedimos a Deus para que nos guie a viver em um caminho que nos leva para a eternidade? Para Deus, Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mal e me guia pelo caminho eterno. Será que nós estamos fazendo essa oração ou só é mais um conhecimento para nos trazer condenação? Porque a gente sabe quem Deus é e aí a gente vive da forma que a gente acha melhor. Então, se a gente sabe que Deus, Ele é onipotente, que Ele sabe que Ele pode fazer todas as coisas e a gente ainda insiste com os nossos próprios braços fazer o que a gente acha melhor, a gente está trazendo condenação pra gente. Por quê? Eu sei que Deus pode fazer todas as coisas, mas se eu quero fazer com a minha própria força, eu estou pecando. Porque eu não estou confiando em Deus. Então, que a gente possa conhecer a Deus, saber que Ele é tudo isso e muito mais, e desejar viver de uma forma que agrade a Ele. E que essa seja a nossa oração no dia de hoje e todos os dias. Senhor, me guia pelo caminho correto. Senhor, me ajuda a viver contigo. Senhor, se tem pecado aqui no meu coração, se tem pecado aqui na minha vida que eu ainda nem percebi, mas que eu tenho feito, me ajuda, me mostra, porque eu quero andar no caminho correto. Eu quero andar contigo, Senhor. Eu quero, meu Deus, viver com o Senhor. Eu quero andar pelo caminho eterno, o caminho que me leva à salvação. Então, que Deus hoje possa falar aos nossos corações e que a gente possa acatar essa palavra. E não somente acatar mais um conhecimento sobre Deus, mas trazer isso para as nossas vidas e falar: eu quero viver com esse Deus soberano, com esse Deus perfeito, com esse Deus que me conhece. E eu também quero conhecê-lo, mas a partir desse conhecimento, que eu possa desejar viver cada dia mais ao lado dele. E essa é a palavra que o Senhor trouxe para nós na tarde de hoje. E uma coisa que a Rafa falou no começo, que foi sobre os primeiros tópicos, né? Que ele era um Deus onisciente e um Deus onipresente. Eu vi que, eu me lembro, às vezes, que algumas pessoas falam, falam pra você mesma, né? Vou fazer esse pecado, mas Deus não vai ver, Deus não tá aqui comigo, Deus deve estar cuidando de outra pessoa, deve estar ouvindo, ocupado, ouvindo outra pessoa fazendo alguma coisa, mas a gente viu que Deus ele sempre vai estar conosco, porque Ele é um Deus onipresente e onisciente, que Ele sabe de todas as coisas e Ele está ao nosso derredor, Ele está com a gente, Ele está nos ajudando. E Deus ele é um Deus que pode ouvir pessoas, pode ouvir as pessoas na mesma hora. Se eu tô falando com Deus e a minha mãe tá falando com Deus, ele tá me ouvindo, ele tá ouvindo ela, porque ele pode fazer isso, porque ele é um Deus. Mas eu não posso lavar a louça e ficar lendo a Bíblia, eu não posso ficar conversando com uma pessoa e ficar pode fazer isso, né? Mas você não prestar atenção. Ou presta atenção em uma coisa, ou presta atenção em outra, né? Tipo, eu falo com uma pessoa no celular, enquanto isso eu falo com uma pessoa aqui pessoalmente. Ou presta atenção com uma pessoa, ou com outra pessoa. Mas Deus, Ele sempre vai estar conosco, no nosso derredor, e sempre vai estar nos ouvindo. Eu gostei muito dessa palavra, Rafa. Amém. Glória a Deus. Enquanto ela falava, né, eu lembrei, né, ainda fui ver aqui com a Gé, foi uma palavra uns dias atrás que a gente comentou sobre a ressurreição de Lázaro, né,
E aí estava lá a Marta diante de Jesus, né, e falando, olha, eu sei, né, que você vai, que Lázaro vai ressuscitar, que meu irmão vai ressuscitar. E a hora que ela falou, eu vi bem isso. Parece que a gente sabe que Deus é onipotente, onisciente e onipresente, mas a gente só tem a razão. A gente não sabe diante de Jesus o que isso significa. Assim como ela estava lá, ele vai ressuscitar. Eu sei que ele vai, mas você está diante de Jesus, ele vai, sabe? Então, principalmente igual hoje, né, de uma forma especial, numa sexta-feira, que logo mais estaremos, né, num culto dedicado totalmente à adoração e à oração. Mas se a gente não tem a noção, como bem foi colocado, né, a palavra dela usar o termo, é uma palavra básica, né, eu achei de uma magnitude ímpar, porque a hora que a gente tem a noção, como ela explicou, da onisciência, da onipresença, né, e da onisciência, onipresença e onipotência de Deus, o que acontece? Quando eu oro, eu sei que ele me conhece, como o Manu falou, eu sei que ele vai me ouvir, porque ele está sabendo de tudo, de todos, né? E eu sei que ele pode fazer, sabe? Então isso para mim deu muito mais sentido às coisas. Eu não estou orando de uma forma robótica e irracional apresentando diante de Deus. Não, eu sei que eu estou diante de Jesus e que ele pode ressuscitar Lázaro, sabendo a qualquer momento e não na ressurreição, né, dos mortos no final, né? Então isso daí eu achei ficou ainda mais claro, né? Porque Deus é onipresente, mas e o que tem essa onipresença, né? Então eu sei que ele está comigo, né? Eu sei que ele está junto de mim. Mas ele é onisciente, então eu sei que ele sabe a solução, eu sei que ele tem a resposta para aquilo que eu procuro, eu sei que ele pode me dar a direção que eu estou precisando, eu sei que é nele que eu posso confiar, né? Então isso daí me deixou muito, mas posso até dizer cheio de fé, sabendo do Deus que a gente lida, né? E trouxe mais uma vez uma revelação daquilo que nós conhecemos, né? Não sei se essa palavra correta, parece redundância, mas apesar de conhecer, você já tem, né, uma revelação, porque assim foi tão detalhado e tão bem explicado, e eu mesmo, como disse esses dias, esse salmo para mim é como uma oração que por diversas vezes eu fiz, mas eu nunca tinha visto dessa forma tão explicado toda a soberania de Deus nesses tópicos revelados e colocados. E o que eu gostei assim foi porque foi revelado pela palavra, né? Você viu onipresença, onipotência e onisciência através da palavra. E quando você leu, eu lembrei do outro salmo, que foi o Salmo 105. Porque assim, quando você foi lendo, eu lembrei que o salmista, no Salmo 105, ele também viu a grandeza de Deus através, ele foi vendo, né, a natureza, ele foi vendo todas as coisas, e quando ele viu tudo aquilo, ele falou assim, que o meu pensamento seja agradável a ti. Porque quando ele viu toda a grandeza de Deus através da natureza, através do mar, através de tudo, ele falou, meu Deus, que o meu pensar não desagrade ao Senhor, porque ele temeu a Deus através, né, da natureza e das obras da natureza. E conforme você falou, porque quando você estava falando, eu falei assim, mas como assim? Porque quando eu li o salmo, é um salmo conhecido, é um salmo que tem louvor, então a gente sabe ele de cor, né? A gente sabe ele de cor por causa das músicas e por causa de tudo. Mas é o que eu sempre falo, não adianta você saber de cor se você não tem revelação. Porque uma coisa é você saber a palavra de cor, outra coisa é você ter revelação. Então, sem revelação é letra. E aí você foi falando e você falou, eu vi tudo, a grandeza de Deus, a onipotência de Deus, né, e tudo aquilo. E aí você falou, e é muito importante a revelação de Deus, e é muito importante a explicação da palavra, porque até o que a gente falou, né, ontem, se não me engano foi ontem, que a gente falou assim, pela palavra, né? Deus sustenta todas as coisas pela palavra. Se você não tem palavra que te dá a base sólida para a sua vida, você não tem nada. Muitas pessoas elas vão para Deus através da emoção. E quando você tem aquilo, eu estou sentindo. Quando você para de sentir, ou quando os seus sentimentos variam por qualquer outra coisa, né? Você fica sem chão. E quando você vai falando, e você foi mostrando, olha, Deus é onipotente por quê? Porque ele mostra o poder dele através da... Deixa eu só achar aqui onde você falou.
Porque isso vai tirando o sentimento. E isso vai colocando a Bíblia. E aí quem é movido por emoção acaba com tudo. Vamos lá, aqui, ó. Agora ela colocou nos primeiros versículos. O Senhor me sonda, me conhece, sabe quando eu sento, quando eu levanto, Ele mostra o meu deitar, o meu falar. A palavra não me chegou à boca, o Senhor me conhece, me cerca por trás e por diante. E tal conhecimento foi maravilhoso para mim. O que ela mostrou isso? Isso é a onisciência. Deus sabe tudo. Pronto. Vamos supor que você não entendeu nada do Salmo, mas ela deu uma aula. Ela ensinou, tira o sentimento. Pega um dia que você não está sentindo nada, um dia que você está com raiva, um dia que você está nervoso, acabou tudo, tá? Você não está sentindo a presença de Deus, mas você chegou na Bíblia. E na Bíblia está escrito que Deus sabe o que você pensa. Antes de você falar, Deus sabe. Então, você tem uma base sólida para entender a grandeza de Deus. E para entender, através da palavra, que se você é tolo de pensar que Deus é idiota, antes de você falar qualquer bobeira, Deus sabe o que você vai falar antes de você falar. Então, não seja tolo de querer manipular Deus, não seja tolo de querer falar bobeira, porque antes de você falar, Deus sabe o que você vai falar antes de falar. Então, é só entender que, ai Deus, eu não estou sentindo a sua presença. Mas você entende que Deus é o que Ele é antes da gente sentir. Então o Salmo, por isso foi bem didático, é uma explicação. Para que quando eu não estiver sentindo nada, eu entenda que Deus não dá para fugir dele. Eu vou sair da igreja e eu vou fazer o que eu quero. Para onde eu me ausentarei do Senhor? Se eu subir para o céu, Deus está lá. Se eu sair da igreja, Deus está fora da igreja. Porque eu não posso fugir de Deus. Eu vou sair da igreja e agora eu vou ser livre. Livre do quê? Não dá para fugir de Deus. Então, mesmo aí eu não estou sentindo a presença de Deus. Deus está além do que eu sinto. Porque eu não posso fugir de Deus. Se eu subo o céu, lá está. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo. Por isso o Salmo foi bem explicado. Porque ela separou em tópicos e foi mostrando assim tópicos. Então foi muito bem explicado por causa disso, né? Foi separando em tópicos e foi mostrando onisciência, onipotência e onipresença de Deus. Então, glória a Deus de novo pela explicação da palavra, porque toda vez que a palavra é bem explicada e ela é bem exposta e ela é bem, né, aplicada, a gente tem palavra e explicação para dias maus, para dia de tristeza, para dias onde a gente não sente. Onde eu não sinto, volta para esse dia. Onde eu não sinto, volta para o seu caderno. Você fala, eu não estou sentindo, mas eu decorei. Eu decorei que Deus conhece a palavra que não me saiu à boca. Então Ele sabe tudo. Eu quero sair da igreja, eu quero fazer o que eu posso. Mas eu não posso sair da igreja e fazer o que eu posso, porque Deus está na igreja e fora da igreja. Porque se eu for para o céu, Deus está. Se eu for para o inferno, Deus está. Se eu estou na igreja, Deus está. E se eu sair da igreja e quiser fazer o que eu quero? Eu não estou fazendo o que eu quero, porque Deus está em todo canto. Então é melhor eu ficar bem pianinho, ficar bem quietinho fazendo a vontade de Deus, porque pelo menos aqui eu estou protegido pela graça de Deus, porque lá fora o Satanás vai me pegar, porque todo jeito Deus está em todo canto. E a ira de Deus pega. Então é melhor ficar debaixo da graça de Deus, porque lá fora eu estou debaixo da ira, porque Deus está em todos os lugares, não tem um local onde Deus não esteja. Então é entender com o raciocínio, o dia que o sentimento estiver abalado. Então é só entender, deixa eu ficar bem quietinho e esperar passar. Então é a explicação da palavra de Deus, né? As trevas, eu anotei aqui o que ela falou a respeito da luz. O que você falou da luz aqui? É que a minha letra está tão boa aqui que eu escrevi. Mas se tiver um dia de escuridão ali, onde você tiver mal, onde você tiver a luz de Deus, né, clareia, porque Deus está sempre clareando, a palavra vem, a luz de Deus, ela escreveu, ela falou algo aqui que eu anotei, que até nos dias piores a luz de Deus clareia, que a minha letra ficou tão ruim aqui que eu coloquei, que nem eu estou conseguindo ler, mas eu achei assim tão... tipo, ainda que nos dias de trevas, a luz de Deus, ela ilumina, né? Porque não tem trevas que possa ser mais forte do que a luz de Deus.
sabe, foi tão assim, então quer dizer, no seu pior dia, você sabe que Deus vai te clarear. Eu tinha certeza que eu falei, eu não vou conseguir ler na hora de eu comentar. Eu tinha certeza que eu escrevi e eu falei, eu não vou conseguir ler na hora, dito e feito. Mas enfim, então assim, pense nisso e lembra disso. Então lembre da palavra, que é o alimento sólido e a base sólida ainda nos dias difíceis. Então, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor pela palavra, que é além dos nossos sentimentos, além dos dias fáceis, além dos dias difíceis. E louvado seja o nome do Senhor pela palavra. Nos dias onde os seus sentimentos estiverem balançados, volta para a palavra. E foi exatamente o que você falou no começo, sobre Paulo, né? Que ele falou, eu tenho um evangelho por revelação. Então ele teve a revelação da palavra. E certamente por isso, quando ele estava na cadeia, quando ele estava sendo perseguido, quando todos abandonaram a ele, ele se firmou na palavra. Porque ele falou, eu recebi a revelação de Jesus, né? Então ele sabia quem Deus era. E aí no momento da dificuldade, da adversidade, ele não se deixou abalar, porque ele estava firmado não na palavra de homens, como ele fala, né? Mas na palavra de Deus. Então, glória a Deus pela palavra. Muito bom. Glória a Deus pela palavra. Então, firmados na palavra. Pode ser que os nossos sentimentos balancem. Pode ser que dias difíceis virão. Mas independente do dia fácil ou do dia difícil, nós temos que estar firmados na palavra. Porque essa permanece, subsiste para sempre. Amém? Vamos louvar o Senhor e depois nós vamos orar pelos pedidos, vamos orar e agradecer ao Senhor e clamar a Ele para que Ele guarde o nosso coração, sustente o nosso coração. Em nome de Jesus. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Senhor, obrigada, meu Pai, pela palavra de hoje. Obrigada, Deus, pela sua revelação. Obrigada porque o Senhor tem nos reunido, nos trazido, meu Deus, a sua palavra, a sua verdade, se mostrado ao seu povo. Isso para que possamos permanecer firmes até o último dia, sabendo quem o Senhor é, conhecendo o Senhor. Obrigada, meu Deus, por nos permitir conhecer a sua grandeza, a sua maravilha, o seu poder, meu Deus, nós te louvamos. Na tarde de hoje, meu Deus, apresentamos os nossos pedidos e as nossas súplicas diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que está em todos os lugares, que sabe de todas as coisas antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca. O Senhor conhece. Aleluia. O Senhor é o Deus que não há outro que se iguale em poder. Por isso, meu Pai, colocamos nesse momento causas impossíveis. Às vezes, meu Deus, coisas que nós mesmos já não acreditamos mais, apresentamos diante do Senhor, porque sabemos que o milagre, o único que pode operar é Ti. Senhor, apresentamos as vidas, apresentamos, ó meu Pai, as famílias. Em concordância com os nossos irmãos nesse momento, apresentamos cada uma das vidas, dos lares representados aqui hoje. E a cada momento onde essa live for assistida,
Oramos, Deus, junto com cada um. Senhor, pessoas estão pedindo pelas suas saúdes, clamando ao Senhor provisão para os seus medicamentos, clamando liberação para os procedimentos médicos que precisam ser realizados, clamando, meu Deus, por vidas que já foram até desenganadas, ó Deus. E o que nós pedimos, meu Pai, é a sua mão, a sua bênção, o seu milagre, a sua resposta, o seu favor e a sua graça. O fim das dores, ó meu Pai, em o nome de Jesus. A cura, o alívio e a restauração no físico. Pessoas também, meu Deus, estão pedindo por provisão, clamando, meu Deus, por uma porta, meu Pai, e que ela venha a ser aberta pelo Senhor, uma porta de emprego, uma porta de provisão. Sustenta, Senhor, em nome de Jesus, o seu povo, nós te pedimos. Clamamos, ó meu Deus, por pessoas que estão colocando as suas próprias vidas diante do Senhor e em cima da palavra ministrada hoje, estão pedindo, ó meu Deus, para que o Senhor entre no coração deles e faça morada. Pedindo, ó meu Deus, para que eles possam de verdade conhecer o Senhor a cada dia mais, crer no Senhor, meu Deus, e estarem firmados no Senhor, que é a rocha eterna. Ó meu Deus, que o Senhor venha receber a oração do seu povo, que o Senhor venha atender ao pedido, meu Deus, dos seus filhos. Em nome de Jesus, meu Pai, pessoas que estão abaladas e abatidas pelas trevas, sendo, meu Deus, perturbadas, ó meu Pai, tenha misericórdia e estende, meu Deus, a sua bênção, a sua mão e a sua presença que traz paz, que possa visitar cada um, meu Deus, repreendendo a voz do inimigo, calando a voz das trevas, meu Deus, e dando força na perseguição, dando, Senhor, em nome de Jesus, livramento, ó meu Pai, na provação, e aprovando, ó meu Deus, cada um. Em nome de Jesus, meu Deus, que possamos lembrar da sua palavra a cada instante, e não apenas lembrar, Senhor, mas vivê-la. Buscar a esse Deus que nós temos lido todos os dias. Que o Senhor venha ser, meu Pai, o nosso refúgio na hora da tribulação. Que o Senhor, meu Deus, venha ser o barco que nos leva em meio à tempestade, que nos guarda e que nos protege. Não permita que o seu povo naufrague na fé, mas que em nome de Jesus a cada dia possamos ter os olhos voltados para o Senhor. E que independente do período e do momento que estamos passando, que possamos nos lembrar, como foi lembrado hoje, que o Senhor está em todos os lugares, nos ajudando, nos livrando, protegendo, olhando por nós. Ó meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, que toda ansiedade caia por terra e que haja confiança plena no Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, olha para cada um que tem pedido também pela sua casa nesse momento, pedindo o fim das brigas, pedindo, ó meu Deus, a sua paz nos lares. Ó meu Pai, que eles alcancem a graça de receber a visitação do seu Espírito e serem transformados, lares sejam restaurados, ó Deus, em nome de Jesus, lares, famílias sejam libertas da opressão das trevas, meu Pai, para viver a novidade do Senhor a cada dia, meu Deus, que haja o amor do Senhor sendo derramada em cada uma das casas que está assistindo essa live, ó Deus, em o nome de Jesus, meu Deus, que haja a sua presença, que haja o seu mover, ó meu Deus, no meio do seu povo, que eles possam testemunhar milagres do Senhor. E, meu Pai, bendizer o teu nome, clamando, ó meu Deus, a ti em todo tempo, rendendo ao Senhor graças, porque o Senhor tem sido bom para o seu povo, ó Pai, em nome de Jesus, meu Deus, e que o Senhor encontre nesse local um povo que não apenas lê, mas pratica a tua verdade, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, venha levantar um povo forte, que não se abala, que não teme, ó meu Deus, porque está firmado no Senhor, porque está com os olhos no Senhor e não nessa terra, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor guarde cada um, que o Senhor visite cada um nos seus pedidos, às vezes pedidos que os meus irmãos estão fazendo, meu Deus, que não abrem nem a boca para falar, mas cremos que o Senhor que sonda os corações está vendo cada um deles, e o que nós te pedimos, meu Deus, é que o Senhor venha com a direção, o Senhor venha com a fé, o Senhor venha com o ânimo, ó Deus, em nome de Jesus. E que possamos, meu Deus, sair dessa tarde
transformados, moldados, lapidados e animados pelo seu Espírito, ó Deus, em o nome de Jesus, meu Pai. Obrigada pela sua unção derramada nesse local, obrigada pela sua presença, Senhor, no meio de nós, obrigada pela revelação da sua palavra, meu Deus, porque sim, houve nesse momento um culto ao Senhor, onde o seu povo se reuniu ao redor da sua palavra, onde o seu povo parou e prestou atenção no que estava sendo dito, através, meu Deus, dos profetas que o Senhor tem levantado, ó meu Pai. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade de te cultuar. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade de estar diante do Senhor, de erguer as nossas mãos, de erguer a nossa voz e falar com o Senhor e saber que o Senhor está ouvindo, ó meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada. Que o Senhor venha receber cada um dos clamores que estão sendo apresentados. Continuamos a colocar também diante do Senhor as tardes na conexão, que a cada dia, meu Deus, haja a expansão dessas tardes e que mais famílias, mais vidas e mais casas venham ser alcançadas. Continuamos a pedir também, meu Deus, pelos nossos irmãos perseguidos ao redor do mundo, meu Pai, onde tiver um filho seu, às vezes com lágrima, clamando ao Senhor, que haja, meu Pai, o seu Espírito visitando nesse momento, livrando das cadeias, trazendo ânimo, trazendo fé no coração. Em nome de Jesus, não permita que se desviem, mas para que possam, meu Deus, estar com os olhos fixos no Senhor, que é do Senhor que vem a nossa salvação, que é no Senhor que está a nossa esperança, meu Pai, em nome de Jesus, que eles possam se lembrar da sua palavra, que eles possam guardar a fé até o último dia, meu Deus, para que alcancem a coroa da vida, para que alcancem a eternidade com o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Também abençoamos o Ministério Portas Abertas, que o Senhor a cada dia venha capacitar os seus filhos que ali estão, meu Deus, por todos os lados, buscando outros irmãos para serem, meu Deus, acolhidos, para receberem suporte, que o Senhor, meu Deus, os ajude, trazendo, Senhor, em nome de Jesus, sobre eles as suas asas, protegendo, livrando, para que não sejam pegos, para que possam entrar, meu Deus, nos lugares onde há maior perseguição, meu Deus, e ali encontrarem outros na mesma fé, encontrarem outros, ó meu Deus, com a mesma visão, animar aqueles que estão, meu Deus, sendo perseguidos, ajudar, meu Deus, aqueles que estão clamando, meu Deus, e serem também resposta de oração de muitos, ó meu Pai, chegando ali com a tua palavra, chegando ali, meu Deus, às vezes mesmo com a Bíblia física, para que eles possam ler mais ainda do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Tantos, ó meu Pai, que clamam pela oportunidade de ter uma Bíblia, ó meu Deus, que possam ter, que possam ler e a cada dia ter mais revelação do Senhor, que o Senhor guarde, meu Deus, o seu povo nos quatro cantos dessa terra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, continuamos, meu Deus, a apresentar as nossas vidas diante do Senhor e clamar, meu Deus, em nome de Jesus, para que a sua presença não se aparte de nós, mas que a cada dia o Senhor venha revelar quem o Senhor é, revelar a sua vontade e que o nosso coração seja sempre inclinado a te ouvir, a te obedecer e a viver a sua vontade, meu Deus, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pelos teus benefícios. Obrigada, Senhor, pela sua presença. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós. Nós louvamos e bendizemos ao único que é digno de todo louvor e de toda a adoração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, engrandecemos o seu nome, adoramos ao Senhor que está nesse lugar. Que a sua bênção seja sobre cada um, que o Senhor possa guardar o seu povo, firmar. E adoramos Jesus, o Senhor, que fala com o seu povo. O Senhor conhece cada um que orou conosco agora, com fé, e que adorou ao Senhor. Te louvamos pela direção do Senhor e a sua presença. Adoramos a ti, Jesus. Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. A sua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu
pertenço a ti, teu perdão me cura, Deus. tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Nós te amamos, Senhor, e sabemos que o Senhor nos ama com amor sem fim, porque o Senhor provou o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que possamos viver pela sua palavra e não por vista. Final de semana de bênção a todos, em nome de Jesus. Hoje à noite nós temos reunião de oração às 19 horas e domingo temos culto também às 18 horas, tá bom? Fiquem com Deus. Final de semana de bênção em nome do Senhor Jesus. Reunião de oração e culto também. Até mais, se Deus quiser. Deus abençoe. E segunda-feira voltamos juntos também às 3 da tarde, na tarde da conexão. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Fiquem com Deus. Aqui as tardes são repletas de amor. Aqui me encontro com você. E a presença do Senhor é o meu prazer. Vou desfrutar e aprender. Aqui do outro lado tem tempo com a palavra, tem participações também, tem louvor e adoração entre amigos e irmãos reunidos em oração, cumprindo a nossa missão. Tarde na conexão, 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 tarde na conexão.